Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo através do YouTube. Muito obrigado, queremos agradecer aqui ao Hamilton, que teve a iniciativa dessas aulas. Agradecer ao Beth Helm, Sofia Helm, professora Isabela Oliveira, gostaria de agradecer muito a sua presença, a nossa caminhada. Agradecer aos seus pais pela sua presença entre nós. E nós estamos hoje na leitura do livro Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Vamos dar início na página 96. E a leitura de hoje fica por conta do Mauro. Professora Isabela, a palavra toda sua. Obrigada, Geraldo, obrigada, Milton, Bert, Sofia Hellinger, a todos vocês que estão aqui. Como eu sempre digo, a nossa firmeza para poder seguir estudando todas as semanas e prosseguindo no nosso processo de autoaprimoramento. E vamos, então, aí prosseguir com a leitura e com o que nos reserva o dia de hoje. De um curso em Fort Lauderdale, fevereiro de 2003. Distúrbio de múltipla personalidade. Participante. Minha cliente tem muitas personalidades e frequentemente causa ferimentos a si mesma. Fiz uma constelação, mas não deu em nada. No final da constelação, olhou para a minha saia e disse: aí está sentado o diabo. Hellinger escolheu uma representante para a cliente e a deixa que ela mesma se posicione. A representante da cliente inclina-se para trás até quase cair, quase se ajoelhando ao fazer isso. Hellinger escolhe outra representante e a coloca ao lado da cliente. Ele diz para ela imitar os movimentos da cliente. As duas mulheres se inclinam juntas para trás. Depois de um certo tempo, a representante da cliente cai de costas, mas apoiando-se nas mãos. Ela fica com o corpo por um tempo ainda em cima, mas depois cai. A segunda mulher imita todos os seus movimentos. A representante da cliente vira a cabeça para a mulher. Esta também vira a cabeça na mesma direção. A representante da cliente arrasta-se, afastando-se da mulher. Esta a acompanha, fazendo o mesmo movimento. Hellinger para a mulher. Agora permaneça em suas sensações do jeito que são. A representante da cliente pega na mão da mulher e a acaricia com o seu braço, como se quisesse conquistar a sua atenção. Então vira-se para ela, mas esta não reage e vira o rosto para o outro lado. Hellinger escolhe uma outra representante e a coloca no campo de visão da segunda mulher. A mulher que entra em contato com esta representante e tenta pegar os seus pés. A terceira mulher se afasta e não permite esse contato. Hellinger deixa então a representante da cliente levantar-se e a coloca um pouco afastada. A terceira mulher afasta-se cada vez mais até que fica ao lado da representante da cliente. Ambas olham para a segunda mulher que está no chão. Hellinger coloca a representante da cliente ainda mais para trás. E a terceira mulher fica com a que está deitada no chão. Quando a representante da cliente se afasta ainda mais, Hellinger apoia esse movimento e a conduz a dar ainda mais um passo à frente. Hellinger, para a representante da cliente. Como você se sente agora, representante da cliente? Eu me sinto bem. Hellinger para a participante. Está claro para você? Participante. É muito comovente para mim. Obrigada. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos. Para o grupo, nunca havia feito nada assim. Deixar imitar os movimentos paralelamente. Mas podemos ver que a cliente precisa representar uma outra pessoa. Curso de treinamento em Bundenheim, fevereiro de 2003. Tá certo, Geraldo? Sim. De uma outra forma de ajuda. Hellinger, sejam bem-vindos a este curso de treinamento. Curso de treinamento significa
nós nos exercitamos naquilo o que é importante para o trabalho com as constelações familiares e naquilo que dele resultou. O que fazemos aqui é, sobretudo, um treinamento da percepção. Quando trabalho aqui com colegas que apresentam casos de seu consultório, então verificamos juntos qual é o efeito de um passo ou do outro, de modo que possamos diferenciar internamente sobre o que ajuda e o que não ajuda, o que é essencial e o que está mais na superfície, o que leva adiante e o que gira em círculos. Isso é o mais importante neste momento. Portanto, aqui não temos um grupo de terapia, um grupo onde alguém pode trabalhar o seu tema pessoal. É treinamento e, de fato, para todos vocês. Os colegas que trazem casos representam vocês e nós nos exercitamos juntos através dos exemplos naquilo que é essencial e que leva adiante. Segundo as nossas experiências, já sabemos qual a profundidade que as constelações familiares atingem quando nos recolhemos. Quando fazemos as constelações familiares, podemos agir, ser ativos. E isso também traz seus frutos. Ou podemos nos recolher. Quando nos recolhemos, percebemos que, de repente, que apenas uma coisa é importante e é trazido à luz. Com isso, começa um movimento da alma que se direciona à união daquilo que estava separado até então. Então, logo esse movimento se mostre, interrompa, porque deveria me intrometer aí. Quando a alma assume o comando, o ajudante torna-se supérfluo. Esta é outra forma de ajuda. Desculpe, essa é uma outra forma de ajuda. Nós não procuramos, portanto, uma solução. Nós procuramos um movimento decisivo. Quando este começa, podemos deixar o cliente entregue à sua alma, sem receio. Vamos, então, começar a ver o que é e o que resultará. A rodada. Hellinger, agora vamos fazer uma rodada. A maioria de vocês sabe o que é uma rodada? Podemos utilizar a rodada como um bom instrumento quando trabalhamos num grupo de 20 a 30 participantes. Rodada significa que cada um tem uma vez, ou um após o outro. Cada um pode dizer qual é a sua questão, aqui, neste grupo, como um pode apresentar o caso que quiser. Numa rodada, ninguém pode intervir. Não existem discussões. Ninguém pode dar a sua opinião de tal maneira que aquele que começa a apresentar algo fique influenciado por um elogio ou uma censura. Nenhuma coisa, nem outra. Assim, posso intervir diretamente e trabalhar com a sua questão. É uma grande disciplina quando se suporta isso em um grupo, mas o sucesso no final de uma rodada mostra que cada um dos participantes é respeitado em sua peculiaridade e não foi empurrado para dentro de um esquema. Por isso, não admito, como condutor desta rodada, qualquer discussão. Aqui é, portanto, diferente de um grupo, de uma dinâmica de grupo, ou de muitos tipos de grupos terapêuticos. Aqui cada um fica centrado em si. Para cada um centrado em si, porque cada um centrado em si, todos juntos terão mais proveito do que se tentarem conduzir algo em uma determinada direção. Bom, então vamos começar. Estou feliz por este doente. Participante. Trata-se de um cliente que tem uma doença grave dos músculos. Essa doença evolui por muitos anos, essa doença evolui muito nos últimos 6 meses. A partir da cintura ela está. Helen interrompe. Não precisamos saber de mais nada. Para este trabalho, não precisamos saber de mais nada. O que você quer fazer? Gostaria de ver o próximo passo. Hellinger, qual seria o próximo passo? Participante. Suspira. Não sei. Hellinger para o grupo. Quando alguém tem esse tipo de doença, e ela é mencionada, isso já basta para o trabalho. O que nós podemos fazer? Agora é colocar a doença e a cliente, uma de frente à outra. Então veremos qual a função que a doença tem e se existe, talvez, uma solução. Participante. Posso dizer algo ainda? Hellinger para o grupo. Ela perguntou se pode se dizer algo ainda. O que acontece com a energia?
Se ela diz algo ainda, ela fica menor, ela fica maior. Aqui é assim, confio totalmente naquilo que vem à tona. Não preciso saber de mais nada. Para a participante, ok? Ela acena com a cabeça concordando. Hellinger, segundo a sua sensação, a doença é um homem ou uma mulher? Sinta, participante. Uma mulher. Hellinger escolhe representantes para a doença e a cliente as coloca uma frente à outra. Hellinger, para o grupo. Isto aqui não é a constelação familiar, mas tudo decorre dela. Prepara o palco para que algo que acontecerá. Já é suficiente se as coloco uma de frente à outra. A cliente balança para frente e para trás e olha para o chão. Depois de um tempo, Hellinger pede a uma mulher para deitar-se de costas no chão. A cliente afasta-se um pouco e vira-se. Hellinger para o grupo. O que acontece aqui? A cliente olhou depois de um certo tempo para o chão. Eu pedi a alguém para se deitar e ela desvia o olhar. Esse é um movimento de fuga. Nesse momento, o ajudante interfere. Ele interrompe o movimento de fuga. Hellinger vira a cliente novamente para a pessoa morta que está no chão. Ela olha para o chão, balança a cabeça e anda lentamente para trás, suspira profundamente. Hellinger para a cliente. Diga à pessoa morta, estou feliz por estar doente. Cliente, estou feliz por estar doente. Hellinger, como você se sente dizendo isso? Cliente, eu sinto dentro de mim uma grande rigidez, principalmente nos joelhos. Gostaria de ceder a isso, mas não consigo. Diga novamente, estou feliz por estar doente. Olhe para a pessoa ao dizer isso. Cliente, estou feliz por estar doente. Depois de um certo tempo, a cliente enxuga uma lágrima nos olhos. Hellinger, eu posso interromper aqui para a participante. Você pode fazer algo? Você não pode fazer nada? Participante. Muito comovida, é assim então. Hellinger, exato. Hellinger pede a participantes para levantar-se e posicionar-a em frente a ela, uma representante para o destino. Hellinger, para a participante, curva-se perante ela. Ele, bem levemente. A participante, curva-se bem levemente, perante o seu destino e permanece por um longo tempo nessa reverência. Então acena com a cabeça, endireita-se. Ela respira profundamente. Hellinger, está bem assim? Ela acena com a cabeça. Depois de um certo tempo para o grupo, vocês percebem nela o crescimento da força. Agora que ela está em harmonia com o seu destino de seu cliente, de sua cliente. Participante. Minhas mãos estão bem quentes. Hellinger para o grupo. Muitos ajudantes também aqueles que usufruíram do treinamento todo, pensam que estão comprometidos a mudar o destino de seus clientes. Então, algumas vezes ficam estressados e se colocam também numa posição de ter pena dos seus clientes. O que acontece quando tenho pena? Quem tem pena acusa o destino e acusa Deus, seja lá o que for. Que arrogância. Sentir pena é arrogância. Aquele que se liberta disso e faz uma reverência, sente a força na sua própria alma e também na alma do cliente. E pode se desenvolver, então. Para a participante, se você tiver uma postura, quando ela vier, você ficará tranquila. Talvez possa fazer um exercício com ela, que ela faça uma reverência ao destino, sem que você vá conferir. Mas, com ela, está bem o jogo da culpa pessoal. Para o grupo, se observarmos o movimento, está em jogo a culpa pessoal. Então, talvez a doença seja adequada, mas não sabemos. Ao concordar com a sua doença, ela conserva a sua dignidade. A minha impressão foi bem clara. Aqui está em jogo uma expiação por culpa, e não podemos intervir. A expiação. Gostaria de dizer algo sobre a expiação. Quem expia, olha para quem? Podemos ver isso aqui. Ou quem expia, desvia o olhar de quem?
A expiação é uma tentativa de alívio pessoal. Por isso, olha-se para si mesmo. Quando se expia, paga-se por algo, por alguém, por assim dizer, por uma culpa. Mas desviamos o olhar da pessoa com a qual nos tornamos culpados. Só se pode expiar quando desviamos o olhar das vítimas, aqui num sentido amplo. Qual seria então aqui a intervenção do ajudante? Ele virá a pessoa culpada em direção às pessoas com as quais se tornou culpada. Então, ele vê o que acontece. Ela está disposta a ir e não ir ou não para lá. Ela tem a força de ir ou não para lá. Se ela for e olhar, algo entra em movimento. Se ficar imóvel, precisamos parar. Então, tudo adquire a seriedade que merece. O amor maior. Atualmente Não, existe... agora vamos parar um pouquinho, por favor, Mauro, porque tem um assunto muito importante aqui, né? Ele falou sobre vários assuntos, mas a expiação é um que é especialmente importante para o nosso trabalho. Então, retomando, né, o que o Bert Hellinger fala, eu gostaria de sugerir a vocês algo que eu considero que seria bastante interessante, que vocês anotassem todas as vezes que ele fala sobre uma doença específica, tá? Que isso não existe. Eu me lembro que meu pai é médico, uma vez ele falou, bom, mas a gente tem lá tantos compêndios de doença. É claro que nós, dentro da constelação familiar, não vamos seguir um roteiro. Mas quando nós podemos acessar esses exemplos, eles são muito úteis na hora que a gente precisa atender a uma pessoa. Então, ele fala sobre o distúrbio de múltipla personalidade. Observem que quando a gente fala em constelação familiar de múltipla personalidade, a gente já de cara imagina que a pessoa está identificada com várias outras. E a cliente cita uma coisa que eu acho muito interessante, que ela falou assim, o diabo está sentado aí. E o Bert Hellinger já falou em outras vezes que o diabo é alguém excluído da família. Então, muitas vezes, essas falas de uma pessoa, especialmente de uma pessoa que está com um problema mental grave, precisam ser entendidas naquilo que elas representam sistemicamente, né? Então, obviamente, quem está com um distúrbio de múltipla personalidade sente a necessidade de representar outra pessoa, e nós já sabemos que digamos assim, a quebra da simbiose acontece quando eu consigo olhar para o outro que eu represento, que eu estou identificado fora de mim. E outra coisa importante, que mais uma vez eu marco para vocês, é essa parte, digamos assim, entre aspas, da técnica, de que a pessoa viveu tudo isso, fez esse processo de separação, de desidentificação, e o Bert Hellinger a leva para fora daquele círculo, para olhar para um outro lugar, né? E aí, então, ele nos explica algo muito importante sobre o treinamento, é uma coisa que nós estamos fazendo aqui, nós estamos treinando, e ele fala que o mais essencial é treinar a percepção, para poder entender aquilo que é essencial, daquilo que é superficial, daquilo que realmente pode levar adiante, daquilo que não pode levar adiante dentro de uma constelação familiar. Então, eu preciso treinar a minha percepção para poder ajudar a partir da constelação familiar. E esse treino da percepção, ele parte desse recolhimento, e é um recolhimento que ele fala que é muito difícil de ser alcançado, que exige o último do ajudante, porque ele tem que, como é que se diz, se concentrar, se centrar em si mesmo, se recolher com tudo aquilo que nós já sabemos da postura fenomenológica, e o quê? Permitir que a alma tome o comando, né? E, como vocês já sabem, o que a alma sempre faz quando entra em movimento é uma coisa só, é reunir o que antes estava separado. É por isso que quando a gente trabalha com as novas constelações familiares, a gente não precisa saber absolutamente nada. A gente precisa treinar muito a nossa percepção e perceber quando esse movimento começa e que ele está conduzindo aquilo que precisava ser reunido dentro do sistema.
Então, o ajudante se torna supérfluo. E isso é muito importante, essa humildade do constelador familiar de ficar feliz de ser supérfluo, né? Ou seja, nós não vamos procurar por uma solução, nós, na verdade, vamos permitir que esse movimento decisivo, esse movimento que conduz à união apareça e vamos deixar o cliente, a família, o sistema que nós estivermos trabalhando entregues a esse movimento. Depois ele vai falar sobre a rodada. A rodada é uma técnica comum a outras abordagens psicoterapêuticas, mas ele coloca alguns critérios importantes dessa rodada dentro da constelação familiar. A primeira coisa, a importância de todos permanecerem no centramento, a rodada como uma parte do trabalho, onde cada um tem a oportunidade de falar sobre a sua questão. Obviamente que quando o trabalho dele começou a atingir centenas de pessoas, isso não acontece com todas as pessoas que estão dentro do trabalho, mas quem acompanha o trabalho do Bert ou da Sophie sabe que eles sempre estão dando a voz para as pessoas, mas tem regras. Regra, por exemplo, não se admite nenhuma intervenção e nenhuma discussão. E isso é muito importante que o constelador seja firme, porque o que acontece? Uma pessoa fala, aí a outra lá do outro lado fala, eu posso falar? Ou seja, o constelador perde o seu microfone, por assim dizer, perde o seu comando, perde o seu controle quando ele vai abrir para o comentário de outras pessoas. Com isso, eu não estou dizendo que não possa acontecer, mas com isso eu estou dizendo que vocês têm que ser cuidadosos ao passar a palavra, tá? E dentro da rodada, ele nos mostra, sem discussão, sem intervenção, tá? Depois, ele fala sobre a doença grave nos músculos, né? Mais um exemplo, e ele nos mostra mais uma vez que não precisa de nenhuma informação, de que o nosso papel enquanto constelador, enquanto ajudantes, ele fala de uma maneira muito bonita, preparar o palco para o que vai acontecer. Ou seja, e como é que ele prepara esse palco? Inicialmente, se configurava a família, né? Era importante a distância, que um estava do outro, se um estava olhando para um lado, outro estava olhando do outro. Então, na atualidade é o quê? Eu começo com uma pessoa, às vezes só o cliente, às vezes eu começo com duas pessoas, e muitas vezes eu vi o Bert Hellinger ouvindo uma pessoa, deixando ela falar tudo que ela precisava falar, e ele virava para nós no público e falava assim, por onde eu começo agora? E a resposta, impreterivelmente, era uma só, a mãe. Entendem? E assim, isso foi uma e outra vez ele mostrando para nós assim o que é mais essencial. Então, dentro desse exemplo, existe um aprendizado também muito importante que é a felicidade que existe dentro da doença. Ou seja, uma pessoa tem uma certa dignidade muitas vezes ao ter uma doença. Então, é uma visão completamente diferente da doença. Uma visão completamente respeitosa do que é a doença. E vamos ser sinceros, tem alguém que não tenha nenhuma doença? Não. Todos nós temos, podemos até ter um tempinho sem, mas logo ela volta. Então, é como se tivesse uma culpabilização da doença, a doença é algo feio, é algo que precisa ser eliminado. Não é essa a ideia que existe dentro da Hellinger Ciência, tá? E muitas vezes as pessoas às vezes colocam assim, mas eu não posso tomar remédio de farmácia, né? Não posso tomar remédio alopático. Eu já vi o Bert Hellinger dizendo claramente, quem tem problema com a medicina alopática tem problema com a mãe. Ou seja, ele não eliminava médico, ele não eliminava psicólogo, ele não eliminava nenhuma carreira e nem tinha nenhum preconceito em relação a medicamento alopático ou homeopático, ou a tratamento integrativo ou alternativo, nada disso, não tinha. E aí ele também nos mostra nesse exemplo da importância da pessoa carregar a doença e desse curvar-se perante o destino. Porque nem nós, nem muitas vezes o cliente sabe o motivo dessa doença. E tem doenças que duram uma vida inteira,
duram uma vida inteira e não nos é dado a possibilidade de uma mudança dentro da vida. Então, a doença pode ser adequada, pode trazer dignidade para o cliente. Ele mostra o momento onde a doença é adequada, que é quando a pessoa tem uma culpa para carregar. Então, aquela doença, de uma certa maneira, traz dignidade para ela, que é a maneira que ela tem de carregar uma culpa por algo que ela fez, tá? Eu acrescentaria nesse exemplo uma marcação de uma frase para post, que eu sempre falo para vocês, que tem a ver com a sexta ordem da ajuda, porque nesse livro a gente só trata de 5 ordens, né? A última ordem, que é ajudar sem lastimar, ela só está presente no livro O Amor do Espírito, mas aqui na página 102 ele fala: sentir pena é arrogância. Então, é muito importante entender por que sentir pena é arrogância. Então, vem uma pessoa que está passando fome e eu tenho pena dessa pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que meu destino é bom, que o dela é ruim. Eu não estou retirando a força dessa pessoa para ela poder lidar com o próprio destino. Então, eu posso ajudar uma pessoa que está com fome na rua, que é o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, sem sentir pena dessa pessoa? Dá para entender a grandeza que nos é necessária e a grandeza que nós oferecemos ao outro quando não temos pena dele? Dá para entender como é arrogante a gente achar que o meu destino é melhor do que o do outro? Ou o certo e o do outro errado? Então, isso também é algo muito importante de ser aprendido. E aí tem a ver, no caso que ele está mostrando para nós, de que maneira a doença se relaciona com a expiação, né? E a expiação é isso, é você pegar um chicotinho, né? Dizendo eu tenho culpa, eu devo sofrer, não posso ser feliz, não tenho direito a ter um relacionamento, não tenho direito a ter felicidade ou dinheiro, né? E ele mostra que só espia quem não olha. Ou seja, só espia quem faz isso olhando apenas para as suas imagens internas. Entendem? Quando eu estou espiando, eu estou olhando para uma ideia, eu estou olhando para uma imagem, eu não estou olhando para o outro. Lembrem-se que um dos fundamentos desse trabalho é: todos os filhos são bons e seus pais também. Isso significa que um dos fundamentos desse trabalho é essa consideração de que todas as pessoas são boas. Então, por que alguém vai querer por que alguém vai querer que eu sofra? Tá? E isso é muito importante. E a expiação, ela é uma tentativa de um alívio pessoal, mas esse alívio só vem quando a pessoa consegue encarar os seus atos, as consequências dos seus atos e as pessoas que estão envolvidas. Bom, essas são as minhas considerações, meus comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, uma dúvida aí, algum caso. Vejo Domingos com a mão levantada. Sim, professora Isabela, muito obrigado. Sobre essa dignidade da doença, da pessoa carregar a doença e a culpa, né? A culpa é dela mesmo ou ela pode ter sido, ou ela está representando um excluído, poderia estar representando um excluído? Bom, nesse caso não traria nenhuma dignidade, concorda? Se ela estivesse carregando uma culpa de uma outra pessoa, se isso fosse um processo de emaranhamento, de identificação, não traria nenhuma dignidade. Só traz uma dignidade quando ela efetivamente foi culpada, responsável por algo que aconteceu. Essa que é a ideia. Ou seja, tem uma dignidade, por exemplo, num assassino cumprir uma pena. Isso traz a ele uma dignidade, ele tem a possibilidade de reparar algo em relação à sociedade. Por isso é que é tão terrível quando uma pessoa é presa, cumpre a sua pena e não recebe das pessoas na sociedade a compreensão de que ela pagou, que agora ela tem de volta o seu direito, a sua liberdade, né? Então, tem uma dignidade que está envolvida em assumir essa responsabilidade que não está presente quando é um emaranhamento. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. A Elaine, né? Isso. Oi, boa noite.
Boa Comecei a pensar na Covid, as pessoas que estão sofrendo e às vezes estão solitárias, sozinhas. É uma forma de expiação, Isabel? Não, eu não vejo. A Não. expiação aqui no caso é como se a pessoa fizesse mal para ela mesma para aliviar um sentimento de culpa. E aí, no Tá. caso, não é bem uma expiação, é uma condição coletiva que nós estamos vivendo, né? Tá. Eu pensei assim, quando ela se expõe e ela adquire o vírus, adquire a doença, seria uma forma de expiação? Assim? Olha, tem que tomar muito cuidado com esse pensamento. Por que que Tá, essa ideia ela é perigosa? Porque isso significa que toda doença é um castigo merecido. tá, Entendeu? E não é esse o sentido da doença aqui. A doença traz para nós um aprendizado. É como um erro, né? Um professor, é uma tá, professora. Entende? E aí, o que que eu passo? Não, a humanidade acabou com o meio ambiente, está pagando seus pecados e por isso tem a Covid. Quem somos nós? Claro que é um alerta global sobre o nosso estar no mundo, mas quem somos nós para saber exatamente qual é o sentido da presença dessa doença agora na humanidade? Entende? tá. Então, tomar Entendo. cuidado com essa ideia de que a doença é ruim, que a doença é má, que ela é um castigo. Não, eu não vi dessa maneira, eu vi de outra maneira, de uma reflexão da pessoa ver um outro lado bom da vida, que ela se expôs, que ela não se cuidou, nesse sentido. E quanta reflexão vem depois disso, de relações familiares, aquilo que foi abandonado, nesse sentido. Sim, é um grande momento de aprendizado, um grande momento de crescimento. É engraçado que você ter falado sobre isso, porque hoje eu queria ter começado com um minuto de silêncio. Mas a gente pode terminar a aula de hoje com um minuto de silêncio, porque é muito grave o momento que nós estamos vivendo, Sim, né? Muito obrigada pela lembrança. obrigada eu. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Então podemos prosseguir. Mauro, por favor. Pois não, professora. O amor maior. Atualmente existe um conflito sobre a ordem da ajuda certa e ajuda certa. Na tradição da psicoterapia, como foi desenvolvida por Freud, estabeleceu-se um determinado modelo de ajuda. Esse modelo é colocado em questão através desse trabalho e, de fato, de modo elementar. Isso leva a conflitos, e é inevitável. Muitos consteladores também provêm da tradição da psicoterapia e permanecem presos nesse campo. Então ficam incapazes de prosseguir e permanecem parados em um determinado degrau. Alguns deles sentem-se no direito de criticar este trabalho ou no meu procedimento, porque não está conforme aquilo que aprenderam em sua formação como sendo o certo. Na psicoterapia tradicional, um cliente vem a um psicoterapeuta e se apresenta como necessitado ou doente. O que acontece nesse momento? Acontece uma transferência para a terapeuta, similar ao que acontece com a criança em relação a seus pais. E o que acontece com o psicoterapeuta? Ele entra em contra-transferência e representa o pai ou a mãe para a cliente, como para uma criança. Frequentemente, a expectativa do cliente é poder resgatar o que lhe faltou na infância e que, portanto, encontrará no terapeuta um pai ou uma mãe melhor. Alguns terapeutas entram nessa e se sentem realmente com um pai ou uma mãe melhor. Imagine o que acontece nas almas. O que acontece na alma do cliente e o que acontece na alma do terapeuta. Uma terapia desse tipo pode dar certo? Ela fracassa, mas nasce um vínculo que muitas vezes parece indissolúvel. Apenas poucos clientes conseguem dizer, no final, agora basta. Muitas vezes ficam um pouco irritados, porque o resultado foi pequeno. Entretanto, cresceram. A irritação é o sinal que alguém fracassou em suas expectativas infantis. Quem fracassa com isso
fracassa independentemente e cresce. Na transferência e contra-transferência, origina-se essa chamada relação terapêutica, o que significa aqui a relação terapêutica, pais e filhos. Nada além disso. Quando os pais têm filhos pequenos, os filhos podem esperar tudo deles, e os pais dão-lhes tudo com amor. Contudo, os filhos se tornam adultos e querem algo dos pais, como se ainda fossem crianças pequenas. Os pais recusam, então os filhos ficam zangados e independentes. Mais tarde, eles vão para um terapeuta e tentam novamente o velho jogo. E como se tornam independentes? Quando o terapeuta os deixa frustrados. Ele faz, portanto, a mesma coisa que os pais. Precisa fazer isso para interromper essa relação. O que acontece com o terapeuta quando entra em transferência em relação dos pais, em relação de pais? Ele não pode crescer. Não se pode crescer numa posição superior. Também aquilo que ele oferece é, no fundo, muitas vezes barato, bem barato. Pode-se ver isso algumas vezes aqui no grupo. Quando eu trabalhei com alguém e ele ficou tocado, alguns vão até ele, depois o acariciam, como se fossem terapeutas bons e certos. Eles se sentem grandes. Fazendo isso, contudo, o que isso provoca na alma? Neste momento, fazem do cliente uma criança e tomam-lhe a força. Portanto, percebe-se que a ajuda mais perigosa do ato de ajuda está na transferência da relação de pais e filhos. É uma coisa revolucionária. Aqui, neste tipo de ajuda, o que o cliente traz de infantil é imediatamente cortado. Por exemplo, quando ele diz, eu não me sinto tão mal, toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta a sua não ação, ter aqui a força de permanecer claro e ver de outro uma pessoa adulta é caracterizado frequentemente como ser duro, mas é o amor maior. Ele exige muito mais, tanto do ajudante quanto do cliente. O respeito. Ainda gostaria de dizer algo dentro deste contexto. Eu me contenho muito, porque respeito o campo. Quando alguém vem até mim, na pausa, e diz, eu tenho uma pergunta, o que ele faz com a minha alma? Este trabalho me torna, e eu preciso de concentração. Me toma, e eu preciso de concentração. Quando alguém me arranca daí uma pergunta, por simples curiosidade, eu me recuo. Preciso fazer isso por mim e pelo trabalho, por ambos. A culpa. Participante. Trata-se de uma mulher de 30 anos que se encontra em conflitos religiosos profundos, com pesadelos periódicos e prejudica-se a si mesma, arrancando os cabelos. Qual é a religião dela? Hellinger pergunta. Participante. Ela é protestante. Hellinger. Quem vou constelar agora? Você não precisa dizer nada. É apenas um teste para todos. O que se faz agora? Hellinger escolhe uma representante para a cliente e coloca um homem em frente a ela. Hellinger, para este homem, você é Jesus. A cliente cambaleia e ameaça cair para trás. Recua, enquanto Jesus abre os braços num gesto convidativo. Então ela olha para o chão e cerra os punhos. Hellinger para a cliente. Diga-lhe, eu prego você na cruz. Cliente, com voz agressiva, expressão facial agressiva e de punhos cerrados. Eu prego você na cruz. Cliente, com a voz agressiva, expressão facial agressiva e punhos cerrados, eu prego você na cruz. Ela olha para os punhos, solta-os, curva-se para a frente, ajoelha-se, curva-se até o chão, coloca as mãos no rosto e choraminga. Hellinger pede a uma mulher para se deitar de costas no chão, em frente à cliente. O representante de Jesus deixa cair os braços.
A cliente endireita-se e senta-se sobre os calcanhares, respira fundo, curva-se até o chão e soluça alto. Hellinger pede à representante de Jesus para se sentar. Hellinger para o participante. Está claro para você, participante? Não. Hellinger, a morte é uma criança. Participante, a irmã. Hellinger, não sei. O que você disse foi interpretação. Seja prudente. Ela sente-se, na verdade, culpada. Acho que posso deixar assim, está bem, participante. Obrigado. Hellinger, para o participante. Quando vemos algo assim, temos a necessidade de fixá-lo em algum lugar. Mas assim, não estamos em conexão. Isso vem da cabeça. Deve-se deixar assim, como se mostra. Aqui foi bem claro. Claro que a cliente tinha uma energia mortífera e sente-se culpada. Você não precisa saber mais do que isso. Também não precisa pesquisar. Então, terá uma energia totalmente diferente quando encontrá-la. Ok, vamos dar uma paradinha, mesmo a gente não tendo lido muitas páginas, porque tem algo muito importante aqui. Em primeiro lugar, eu acho que vocês deveriam marcar essa página 103 e a 104, esse amor maior, onde Bert Hellinger está explicando a diferença entre a psicoterapia tradicional e a sua abordagem, e de que maneira que a constelação familiar, ela quebra a transferência e a contratransferência, que é a chamada relação terapêutica. E quando eu o conheci, ele se colocava bem abertamente, como é que eu poderia dizer, questionador desta relação psicoterapêutica e da psicanálise. Mas no final da vida, isso foi mais, como é que se diz, mais voltado para os psicólogos. Mas lá quando eu o conheci, ele falava exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Então, ele fala desse modelo de ajuda que, como nós já vimos lá no começo do livro, ele tem a ver com a relação entre pais e filhos, e ele diz que o que se chama de relação terapêutica, na verdade, é essa relação transferida para o terapeuta e o cliente. O cliente vai até o terapeuta, e vejam bem que ele é chamado de paciente, ou seja, tem algo de passivo nele, resgata algo da sua infância e ele busca encontrar naquele terapeuta o acolhimento ou a compreensão ou o que quer que seja que ele precisa resgatar em relação aos seus próprios pais. Por isso que a grande diferença entre a psicoterapia tradicional e esse modelo de relação terapêutica, o que se estabelece dentro da constelação é que nós colocamos os pais do cliente visualmente dentro da nossa percepção, internamente dentro do nosso coração, ou seja, nós saímos desta transferência e da contratransferência, e nós já vimos aqui em outra aula de como ele ensina o terapeuta a frustrar o cliente, a importância de frustrar o cliente. Então, quem pegou Bert Hellinger no final da vida dele, assim, a frase que ele mais gostava de falar era tudo teatro. Tudo teatro. A pessoa se sentava do lado dele e ele falava tudo teatro. Ou seja, de imediato ele já cortava qualquer pessoa que se colocasse dentro de uma posição de vítima e ele mostra uma e outra vez a importância da raiva, a importância da irritação e como ela repete essa mesma raiva e essa mesma irritação em relação aos pais que faz com que nós possamos crescer como adultos, né? Então, não ter medo de frustrar o cliente e como muitas vezes aí ele é muito duro, como o que o terapeuta oferece é barato. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que quando eu pego uma pessoa que está sofrendo e eu vejo algo, eu não digo para ela e simplesmente passo a mão na cabeça dela, sem mostrar para ela algo porque é duro, isso é barato. Então, o que é duro, o que a gente percebe a partir do campo, com essa clareza transitória que aparece, é o que ele chama de o amor maior.
né? Então, é necessário que nós não apenas desenvolvamos a nossa percepção, mas essa força de permanecer em contato com essa clareza, né? E de ver no outro uma pessoa adulta, que é uma das ordens da ajuda, né? Uma ajuda de adulto para adulto. E essa contenção, ele nos ensina que tem a ver com um profundo respeito. Ou seja, eu não vou colocar a minha ideia do que eu acho que pode ser o problema do cliente. Eu preciso respeitar esse campo que tem várias explicações, né, que vêm de várias áreas da ciência, mas no que diz respeito ao Bert Hellinger, trata-se de um campo sábio, um campo espiritual, né? E a importância que ele fala de não sermos curiosos, nem como ajudantes, nem também como participantes de uma constelação. E saber identificar. Saber identificar quando uma pergunta é uma curiosidade, porque ela fere não só a nossa alma como ajudantes, como a alma de todos os participantes, e não leva ninguém a lugar nenhum. Então, isso é uma prática espiritual para o nosso dia a dia. Quando é que eu estou sendo curioso? Quando o que eu estou querendo saber não acrescenta absolutamente nada para mim ou para ninguém. Ou quando essa curiosidade é uma curiosidade científica, do tipo o que uma criança faz quando ela é pequena. Ah, por que isso? Por que aquilo? Então eu preciso entender o que é essencial e o que é supérfluo dessa criatividade, dessa curiosidade, né? E depois, talvez alguns de vocês não tenham visto, mas Bert Hellinger constelou várias vezes Jesus e a crucificação, inclusive. E o que tem nisso? Nós podemos dizer que ele constelou a pessoa Jesus? Pode ser, mas tem algo mais importante, que é a imagem interna do sacrifício, a imagem interna da expiação, a imagem interna do abandono pelo próprio pai, pela própria mãe, que está tudo isso envolvido dentro da história de Jesus, né? E aí a gente vê que o problema religioso da mulher, na verdade, era uma transferência em relação a algo que aconteceu dentro da família dela, né? E a gente ter a compreensão de que não vamos ter algo fixo na cabeça, ou seja, permitir com respeito do que o que quer que seja possa se manifestar dentro desse campo. Alguma pergunta, algum comentário? O Mauro tem sim uma pergunta. Quando a gente fala dessa curiosidade, é por isso que nos últimos tempos a gente vê, por exemplo, tantas pessoas muitas vezes questionando determinado fato dentro da família, e que hoje, quando se vê as constelações, essas pessoas que constelaram muito, elas ficam estáticas, praticamente não acontece nenhum movimento dentro dessas constelações. Sim. E ele fala uma e outra vez de que uma constelação não pode ser realizada por curiosidade, né? Então, assim, é como por exemplo, eu posso constelar de novo um determinado assunto? Posso. Muitas vezes Bert Hellinger interrompia uma constelação e continuava a constelação depois, dentro de um mesmo workshop, né? Quando aparece um fato novo, quando emerge, né, pela graça de Deus ou da vida, né, vamos colocar assim, um fato novo, mas nunca é por curiosidade. E eu vou dizer, o campo é tão sábio que o que acontece se você faz? Você falou uma das coisas, quando a pessoa constela demais, acaba que não tem mais nem movimento. E depois o que acontece? Uma pessoa constela por curiosidade, o campo é muito difícil de ser entendido, né? Eu gosto de citar um exemplo de uma amiga minha que uma vez ela fez o seguinte: eu preciso tomar uma decisão, ou eu vou para tal cidade ou eu vou para outra cidade. Vamos colocar no campo, por favor, porque isso está envolvido muita coisa na minha vida. Bom, vamos, eu me coloco à sua disposição. E era muito engraçado, porque numa determinada opção, numa determinada cidade, que ela estava indo a trabalho, ela queria me beijar, me abraçar.
era um carinho de homem e mulher. E a gente falava, mas que informação é essa? Que informação é essa? E não é que ela encontra uma pessoa dentro do voo quando ela estava indo para determinada cidade? Então, o campo também é muito capcioso. Você vai querer fazer uma coisa por curiosidade, mas você acha que você vai conseguir entender realmente o que está ali? Então, por isso a tomada de decisão com as constelações familiares não é uma coisa básica, não. É uma coisa avançada. Por quê? Em primeiro lugar, eu preciso saber se realmente eu tenho que usar a constelação familiar para isso. Em segundo, se não é só uma curiosidade, algo supérfluo. Em segundo, eu preciso ter maturidade para entender o que está sendo dito. Pelo campo, no caso, né? Que está sendo expresso. Obrigado, professor. Então, vamos prosseguir, porque agora ele vai falar sobre o trabalho dele. E agora eu acho que vem mais uma lição importante. Outro modo de constelar. Participante do grupo. Tenho uma pergunta com relação ao método com o qual você trabalha agora. Chamou a minha atenção que você começou hoje todas as constelações com 2 pessoas. Você escolheu e as posicionou uma em frente à outra. É porque o cliente não está aqui hoje? Ou você trabalha agora dessa forma? Também quando o cliente está presente, é porque hoje o curso é de supervisão? Ou você trabalha agora sempre assim? Hellinger, eu trabalho sempre assim, participante. Você poderia ainda dizer algo sobre como se originou essa mudança? Que você agora não constela mais cada pessoa, que não depende mais tanto do que o campo seja reproduzido? Como entendi até agora, mas que a energia se mostra, embora você praticamente só escolha 2 pessoas. Hellinger, no decorrer do tempo, ficou claro que os representantes percebem algo imediatamente. E, de fato, para muito, além do que podemos imaginar como teoria ou hipótese. Não podemos confiar nessa percepção quando os representantes estão centrados. Ninguém consegue brincar com isso. Então, não tem importância com quem você comece. Só precisa ficar com o cliente e bem próximo a ele. Você não olhe para o sistema, senão para a energia que se mostra. Então, você pode colocar o representante onde quiser. Isso não tem nenhuma importância. Ele mostra simplesmente o que se passa com ele. Frequentemente tem a ver com um relacionamento. Então, você pode acrescentar ainda uma pessoa na constelação. Eu raramente começo com mais de 2 pessoas. Frequentemente, apenas com uma. Por exemplo, com o próprio cliente. Se ele estiver centrado, também faz direito. Se ele tiver resistência e medos, então pego um representante. Nele você vê o que sucede com essa pessoa. Qual deve ser o próximo passo, por exemplo? Quem deve ser acrescentado e quem deve se colocar à frente do cliente? Isso aqui não é, portanto, uma constelação familiar que representa um sistema, mas mostra as energias que fluem de um para o outro. Disso resulta, passo a passo, quem você talvez ainda deve acrescentar. Como ajudante, você também está inserido. Permanece centrado dentro dele. Você percebe o que está acontecendo e qual é o próximo passo necessário. Porque muitas vezes acontece comigo aqui, escuto uma frase que é necessária. Essa frase é, algumas vezes, incomum, como, por exemplo, da última constelação. Quem é que poderia imaginar que isso partisse de uma teoria? De que jeito? De jeito nenhum. Depois disso, ficou claro que essa energia assassina e ela era inacreditavelmente assassina. Não tem nada a ver com religião e que, por trás disso, atua algo pessoal. Como ajudante, não se precisa fazer mais nada. Se essa pessoa estivesse aqui e fôssemos tentar ajudá-la a resolver isso, então a força daquilo que se mostrou se perderia.
Contudo, o processo necessário para a cliente pode durar por muito tempo. Se você almeja uma solução, talvez pudesse pensar que poderia encurtar o processo. Aqui você coloca um movimento em marcha. Dele resultará o que seguirá. Existe ainda uma outra coisa que tem de ser observada. O movimento da alma é bem lento. Você dá a ele o tempo integral. Enquanto decorre o movimento, decorre a cura. Nós não nos perguntamos o que deve ser feito ainda. De forma nenhuma. Nós nos introduzimos nesse movimento. Quando alguém está dentro desse movimento, podemos interromper. Participante. Isso significa, portanto, que você coloca mais a imagem de solução? Hellinger, exato. Eu coloco algo em movimento. Vejo como é o movimento e se isso é o suficiente. Esse trabalho não é orientado para a solução. Ele é orientado para o movimento. Quando todo o movimento começa, está tudo bem. Isso é como um crescimento. O crescimento é lento e é um movimento. Todo crescimento é um movimento. É o suficiente quando vemos esse movimento aqui. O câncer. Hellinger, para um participante. Vou continuar com você. Participante. Trata-se de uma mulher de 39 anos de idade e sua perna esquerda foi amputada quando tinha 21 anos. Ela não conheceu o pai e Hellinger interrompe qual é o problema dela. Do que se trata realmente? Participante. Do contato com seus pais. Hellinger, qual é o obstáculo? Participante. Ela não conhece o pai e quando tinha 2 anos foi afastada da mãe devido à subnutrição. Ela não teve nenhum contato com a mãe desde então. Hellinger, em princípio, o que aconteceu com a perna não tem nada a ver com isso. Como chegou a isso? Participante. Foi um câncer. Estava encapsulado e então a perna foi amputada. Hellinger, foi câncer? É claro que isso é algo especial. Agora uma pergunta a você. Verifique isso com cuidado. Ela pode viver? Participante, sim. Alguns do grupo sacudiram a cabeça. Participante. Eu aceno com a cabeça. Hellinger, você está em contato com ela. Quando acena com a cabeça, participante. Após ter refletido. Segundo a minha impressão, sim. Hellinger, não. Participante, sim. Hellinger, você não conseguirá ajudá-la. Para a sua alma, o destino dela é muito difícil. Quando o participante acena com a cabeça. Você entende isso? Agora existem 2 possibilidades. Ou você entrega a uma outra pessoa, ou, então, uma melhor solução. Você cresce internamente. Ambos riem. Participante. Crescer é bom. Hellinger, está bem. Vamos testar isso, tanto para você, quanto para a cliente e para o grupo. Porque aqui se trata de algo de muitas camadas. Para o grupo. Com que pessoas começo? Onde estaria a maior força? Isso é apenas para testar. Nós estamos exercitando. Este é um aprendizado para apurar a percepção. Portanto, em todo caso, a cliente e como o próximo, o câncer. Para o participante. O câncer é o próximo e mais perigoso. O outro não tem importância quando o câncer tem a sua vez. O que o outro ainda deve fazer? Participante, é verdade. Hellinger para o grupo. Por isso, se procura qual é o mais difícil para a cliente. Muitas vezes não queremos olhar para isso, então nos dirigimos para algo diferente, para o pai ou para a mãe. E tudo mais possível. A questão é, se você está preparado para ver o câncer, isso seria para ela uma ajuda. Participante. Acena com a cabeça. Hellinger, escolhe uma representante
para a cliente e posiciona à frente um representante para o câncer. O cliente olha para o chão, primeiro para o chão e depois para o câncer. Ela balança para frente e para trás, depois de um certo tempo. Hellinger escolhe uma mulher e posiciona na constelação. Hellinger. Para essa mulher, você é a morte. A morte estende os braços, de modo convidativo, e dirige-se lentamente para a frente. O câncer vira-se para a morte. A cliente dá alguns passos pequenos em direção à morte. Hellinger. Depois de um certo tempo, para o participante, quando você olha para isso, qual seria o seu lugar? Participante. Com ela. Hellinger. Não existe nenhum lugar para você, não importa onde você for se colocar. Participante. Agora vejo isso também. Hellinger. Podemos deixar assim, aqui? Não precisamos mais continuar. A dinâmica está bem clara. Para os representantes, agradeço a todos vocês. A morte. Hellinger. Depois de um certo tempo para o participante, quero dizer algo sobre a morte. A morte completa. Um pensamento bonito. Participante. Já ouvi falar isso algumas vezes e li também sobre isso. Ele ri ao falar isso. Hellinger. Para o grupo. O que ele faz agora? Para o participante. Você percebe o que fez? Participante. Eu dissimulei. Hellinger. Exato. Entretanto, pode ir se familiarizando com isso. Ambos riem. Hellinger. É claro que isso pressupõe que o ajudante também olhe para a sua morte com completude, confiante. Então a morte fica ao seu lado como força. Tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que respeitamos deixa-nos livres, ok? Participante, bom. Tudo de bom para você. Para o grupo. Agora vocês podem imaginar quando a cliente for para ele novamente. Como ela estará, melhor ou pior. É claro que melhor não importa o que ela tenha então. Para o participante. Agora você está próximo à realidade dela. Se ela percebe que você está bem próximo à sua realidade, isso pode atuar para o bem. Não importa o que vá acontecer. O participante. Vai acontecer. O fogo. Participante. Trata-se de uma menina de 7 anos. A criança tem pânico de fogo. Helen, ok, já basta. Já basta como informação. O que vamos constelar agora? Participante. Eu constelaria a criança e o fogo. Helen, exato. Ou talvez somente o fogo. O fogo é masculino ou feminino? Verifique. Participante. Masculino. Hellinger. Escolhe um representante para o fogo e o posiciona. Para o grupo. Quando vê que este representante cruza as mãos na frente do abdômen, uma coisa muito importante. Quando alguém está numa posição assim, não pode entrar nos movimentos da alma. O representante deixa cair as mãos e olha para o chão. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe uma mulher e pede para ela se deitar de costas no chão, em frente ao representante do fogo. A mulher morta olha para o fogo. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a menina e a posiciona na constelação. A menina baixa a cabeça e dirige-se de cabeça baixa para a morta que está no chão. A morta olha para cima e pega na mão da menina, como se quisesse puxá-la para baixo, para si. Então a menina endireita-se novamente e vira-se. Contudo, ela e a morte ainda tocam com as pontas dos dedos. A menina vira-se ainda mais, enquanto a morta assegura a perna dela com a mão. Hellinger. Para o participante. A questão que surge aqui é: quem morreu queimado? Como você sabe de algo? Participante. A família da avó esteve em Hamburgo. O avô esteve lá durante a guerra, no corpo de bombeiros. O outro avô trabalhou na Prússia Oriental, em uma fábrica de munições. Parece que ninguém da família foi morto. Representante do fogo dá um passo em direção à morte.
Os dois se olham, mas a morta ainda está segurando a menina pela perna. Hellinger, para a participante. A próxima pergunta é: quem queimou alguém? Participante. A minha imagem é que, na família do bisavô, ele expulsou as suas filhas de casa e não teve nenhum contato com todos os outros descendentes depois. Hellinger, quem queimou quem? Participante. Não posso responder isso. Eu não sei. No meio tempo, a menina vira-se totalmente e olha, então, para o fogo nos olhos. A morte ainda continua segurando a perna da menina. Hellinger, depois de um tempo, eu interrompo aqui. Para os representantes, agradeço vocês. Hellinger, para a representante da menina. Como você se sentiu, representante da menina? Ele sabia, e ela sempre me segurava. Hellinger, exato. Ok. Então, vamos marcar aí também no nosso livro outro modo de constelar. Bert Hellinger nos conta como se deu, tá, a história, né, dessa mudança dentro do trabalho dele. Foi através dessa percepção de que é muito imediata essa conexão dos representantes com o campo, que eles entram em contato com algo que vai muito além do que o cliente poderia ter nos dito ou de qualquer uma hipótese, ou seja, uma confiança radical nesse representante que está centrado e, obviamente, uma capacidade de perceber esse centramento do representante, porque senão essa informação não é válida. Olha que ele já nos traz uma outra perspectiva, ou seja, não importa com quem você comece, ele mostra que nesse ponto em que ele está do trabalho dele, ele está sempre trabalhando com o mínimo, raramente ele começa com mais do que 2 pessoas, né? Eu me lembro que uma vez eu estava até numa prova dos alunos e colocaram uma pessoa na frente do constelador e a outra, ou seja, o constelador não via as 2 pessoas. Então, quando o Bert Hellinger fala em colocar 2 pessoas, ele sempre coloca uma de frente para a outra, quando ele não começa só com uma, que não necessariamente é o cliente. Vocês viram aqui, no caso, poderia até ter sido o fogo. Nesse caso, das novas constelações familiares, ou da constelação familiar original Hellinger, dentro dessa compreensão de que é uma coisa só, como ele disse uma vez para mim, só existe uma constelação, né? Ela não mostra a configuração do sistema, mas a constelação mostra o fluxo da energia. E o que cabe a nós é compreender ou perceber qual é esse fluxo de energia e seguir passo a passo com a alma, acrescentando quem é necessário acrescentar. E de que maneira qualquer intenção de ajudar vai retirar força de nós e vai retirar a força do cliente. É como se quando eu estivesse querendo a solução de algo, eu tenho uma ideia, como ele nos coloca aqui, de que esse processo poderia ser diferente, ou que esse processo poderia ser encurtado, ou que o destino da pessoa não está adequado, né? Outra coisa importante aí, enquanto abordagem, enquanto procedimento, é observar que os movimentos da alma são sempre lentos. E uma coisa muito importante, marque aí na página 107. Enquanto decorre o movimento, decorre a cura. Então, quando para o movimento, muitas vezes a gente encerra a constelação, porque foi até ali aquela possibilidade. Depois pode até acontecer algo diferente. Mas, enquanto ocorre o movimento, está acontecendo a cura, e esse movimento, prestar atenção, porque esse movimento é um movimento lento, e isso é um dos sinais que nos mostram se esse representante está ou não em sintonia. Então, muito importante também, aí entre a página 107 e 108, o nosso trabalho não está orientado para uma solução. Muito difícil, concorda? Não está orientado para uma solução, mas para o movimento. Pois a alma é inteligente, a alma é ciente e ela conduz a pessoa e as pessoas, a família, os sistemas, na direção que precisa seguir, né? Lembrando a vocês aqui com relação ao exemplo do câncer, que Bert Hellinger tem um livro inteiro sobre o câncer, que é Desatando os Laços do Destino. E olha que coisa interessante. O mais difícil para essa pessoa, o participante, que na verdade era o terapeuta, né, da cliente,
ele falava, não, ela tem problema com os pais. E o que que ele mostra? Não, o que que é o mais difícil aqui? Então, não ter ideias fixas. Ah, todo mundo tem que olhar para o pai e para a mãe. Aqui, no caso dela, ela tem que olhar para a morte. E isso faz um efeito incrível. Eu já vi Bert Hellinger uma vez num seminário que tinha uma pessoa que ela chegou toda tremendo no palco e o que ele fez foi simplesmente fazer essa pessoa olhar para a morte e essa pessoa transformou completamente. Então, a importância de olhar também para a finitude, a importância da morte dentro do nosso trabalho, a importância de nós, como consteladores familiares, olharmos para a nossa própria morte, olharmos para a morte das nossas pessoas queridas, olharmos para a morte coletiva que está acontecendo nesse momento dentro da nossa sociedade. Então, a morte, ele mostra que a morte é a completude, tanto que ele tem aquela frase célebre, né? Com o fim, começa. A morte, na verdade, não interrompe nada, ela é a completude da vida. E outra frasezinha para post, na página 110, tudo que rejeitamos apodera-se de nós, tudo que respeitamos deixa-nos livre. Então, seja isso na política, seja isso na economia, seja isso no meu marido, no meu vizinho, no meu familiar, tudo que rejeitamos apodera-se de nós. E tudo que nós respeitamos deixa-nos livre. Acho que essa aí é para amanhã, que estamos precisando muito. E depois a questão do pânico do fogo, e aí eu gostaria de mostrar para vocês duas coisas importantes. Aliás, três. Primeiro, a importância de você conduzir o representante, o cliente a essa sintonia. O fogo é masculino ou é feminino? Então, porque isso já traz um elemento para essa constelação, claro, se nós tivermos representantes masculinos e femininos ali. Outra coisa importante, se a pessoa está com o braço cruzado, não vai poder acontecer movimento da alma. Então, para o movimento poder acontecer, também é necessário, né, num primeiro momento, pelo menos, que os representantes estejam com os braços ao longo do corpo. Então, ninguém vai começar uma constelação de braço cruzado, de perna cruzada. Isso não vai permitir que o movimento aconteça. E as perguntas chaves. A pessoa tem pânico de fogo. Quem morreu queimado? E o reverso da moeda. Quem foi queimado? Quem queimou quem? Tá entendendo? Ou seja, eu vou procurar quem morreu queimado, que essa menina tem medo, tem pânico do fogo, ou o contrário, quem dessa família queimou outra pessoa. Tá? Então, é mais ou menos eu sempre buscar pelos dois lados da moeda. E eu acho que a gente chega ao final da nossa aula de hoje e eu vou convidar todos vocês que a gente possa fazer, então, esse minuto de silêncio, né? Por todas as famílias, por todos os enlutados, por todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, pessoalmente e dentro da nossa família. Fazer um minuto de concentração e eu vou colocar aqui um cronômetro para que a gente fique atento aqui ao tempo. Então, começamos agora. Ok, desculpa pelo alarme. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada mesmo de coração.
por essa oportunidade que vocês me dão de aprender. E a nós, obrigada pelo momento, pela noite. Obrigada demais, professora Isabela. Obrigada. Nós aprendemos Obrigado. demais. Demais. Gratidão. Gratidão, professora, Gratidão. pela oportunidade. Uma Preciosa. oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro. Muito obrigado. De ouro. Próxima segunda, no mesmo bate-horário. Gratidão. Forte abraço. Obrigada, boa noite. Obrigado. É uma bênção assistir a sua aula, Isabela. É. Obrigada.